Senhor Jesus, a igreja está reunida aqui para ouvir o Senhor falar, Senhor. Desejamos, ó Pai, que o Senhor fale conosco e que o Senhor nos ajude a guardar a sua palavra no nosso coração. Por isso, lava-nos com teu sangue precioso. Jesus, que nenhum impedimento haja do teu falar a nós e que nenhuma barreira haja, Senhor, de nós para contigo. Que haja um mútuo, Senhor, desfrute na sua palavra. Senhor, guarda o nosso coração nessa noite. Ame a sua igreja e se dispense para nós. Estamos aqui prontos para ouvir, Senhor. Obrigado. Amém. Louvado seja o Senhor. Queria ler um versículo aqui em Romanos, capítulo 13, 8. Romanos 13, versículo 8. Diz assim: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. O tema dessa mensagem de hoje, que nós estamos vendo no Alimento Diário, é preparar o material para edificação. E o que eu vou compartilhar não vai sair, mas eu quero dar uma outra ênfase. E esse versículo eu li, irmãos, porque o que eu vou falar para a igreja hoje é baseado nesse versículo. Eu não tenho outro intuito a não ser ouvir o Senhor, falar pelo Senhor, amando os irmãos. Nós não temos outro motivo de estarmos aqui a não ser edificar a igreja e falar pelo Senhor, que edifica a igreja. É Ele que edifica a igreja. Aqui fala que preparar o material para a edificação. O Senhor, quando começou o seu ministério, logo depois de ser batizado e ser tentado, em Mateus capítulo 4, nos diz que ele começou a dar vazão ao seu sentimento, ao seu encargo. Depois de ser tentado, no versículo 4, capítulo 4 de Mateus, no versículo 11, disse: com isso, depois de ser tentado, com isso, o deixou o diabo, eis que vieram outros e o serviram. Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galiléia, e deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios, o povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. E daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Louvado seja o Senhor. Logo no início do seu ministério, o Senhor Jesus, cheio do seu encargo, começou a pregar: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Depois, com seus discípulos, lá em Mateus 9, ele também falou, andando de cidade em cidade, ensinando nas sinagogas,
curando e pregando o evangelho do reino, ele saía para dizer que as pessoas deveriam se arrepender, porque o reino dos céus estaria próximo. Louvado seja o Senhor. Arrepender do quê, irmãos? Arrepender dos nossos pecados, dos pecados do povo, dos seus pecados, do seu viver, e, sobretudo, de não viverem submissos ao governo soberano de Deus. O de Israel deveria se arrepender, não somente dos seus pecados, mas por terem deixado a Deus, a fonte da vida. Deixaram sob o governo soberano de Deus. Viria um reino dos céus, um reino celestial. E esse reino precisavam de pessoas que fossem submissas. Primeiro, se arrependerem, de estarem qualificados a entrar no reino. Somente os que se arrependeram, que viram que a sua obediência, que o seu viver não estava de acordo com o governo e debaixo do trono do governo de Deus, deveriam se arrepender, estarem cientes disso, eles estariam então sendo qualificados a entrar no reino. E não somente se arrependerem, mas terem um novo nascimento que os habilitaria, ou que daria a eles condição de viver dentro do reino de Deus. Uma coisa é nós termos a qualificação para entrar em algum lugar. Tá? Você, para entrar numa universidade, você precisa estar qualificado. Você passou no vestibular, você está qualificado para estar na universidade. Mas você precisa estar habilitado para estar na universidade. Você precisa ter equipamento de conhecimento para viver ali dentro, senão você não está habilitado. Então, o seu passaporte para a universidade é você passar no vestibular e ter conhecimento para poder estar ali dentro daquele lugar. O Senhor estava dizendo para eles: vocês precisam se arrepender do que vocês são e do que vocês vivem para entrar no reino de Deus. Reconhecer e estarem submissos a um governo que virá, obedecendo a sua lei. E para obedecer a sua lei, vocês precisam ter uma nova vida. Vocês precisam nascer de novo para estar habilitados, para vocês conseguirem viver dentro desse reino. Porque esse reino, como qualquer outro reino da terra, irmãos, eles têm as suas exigências. Não é verdade? O Brasil tem as suas exigências como nação, como reino brasileiro. Você vai no Reino Unido, lá tem as exigências constitucionais para o povo. E o povo obedece, não é verdade? No reino de Deus estava para vir, e o Senhor Jesus queria que esse reino reinasse sobre as pessoas, tivesse um governo soberano sobre as pessoas. Não somente para os judeus, mas para os gentios que viriam a crer. Louvado seja o Senhor. Por isso o Senhor disse: olha, vocês precisam se arrepender. Arrependam dos seus pecados, da sua vida e, sobretudo, da independência que vocês têm de Deus. Aceitem o governo soberano de Deus sobre a vossa vida. Vai vir um trono dos céus que vai governar essa terra e vocês precisam estar submissos. E só estará submisso, ou só estaria submisso, ou só está submisso aquele que se arrependeu do seu viver passado, da sua conduta passada, de toda a sua independência de Deus. Fala: agora eu quero viver sobre esse reino, debaixo do governo desse reino. Mas muitas vezes, irmãos, isso nos parece muito difícil, não é verdade? Ou é impossível nós vivermos debaixo ou dentro do governo de Deus, no reino de Deus, com a nossa própria vida. Por isso o Senhor Jesus teve que vir, morrer, fazer a redenção, pagar todos os nossos pecados, para que nós estivéssemos, então, habilitados para viver do reino de Deus, mediante a vida que Ele dispensou para nós. Por isso Ele disse para João:
Quem não, para Nicodemo e João, né? Quem não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. O reino de Deus é espiritual. Ele não está em visível aparência, mas ele vai estar dentro de vós, governando vocês. Louvado seja o Senhor. Então, irmãos, o Senhor Jesus tinha um sentimento de urgência, né? Nós vimos do alimento diário, de pregar o evangelho, de fazer as pessoas se converterem. Esse sentimento também deve estar dentro de nós. De pregarmos o evangelho, de tirar as pessoas da região da sombra da morte e trazê-las para a luz. Hoje nós estamos no reino do Filho do amor de Deus. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E o nosso desejo, o desejo do nosso coração, é que muitas pessoas também venham para esse reino, sejam salvas, se arrependam, ganham a vida de Deus, sejam habilitadas, qualificadas e habilitadas para viver o reino de Deus. Por isso nós precisamos pregar o arrependimento e precisamos pregar também o novo nascimento. As pessoas precisam saber, irmãos, que existe um rei, um governo, um trono que quer governar as vidas delas, libertá-las do império das trevas, quer que deixem de seguir o curso do mundo e que sejam salvos. Louvado seja o Senhor. Esse mesmo sentimento que foi forte desde o primeiro momento da vida ministerial do Senhor, precisa também ser o nosso sentimento. Oh, louvado seja o Senhor. Portanto, irmãos, nós estamos falando de reino, não é? O Evangelho de Mateus nos fala do reino, não é isso? O arrependimento e o novo nascimento é para eles viverem, entrarem no reino. Se não houver arrependimento e não houver o novo nascimento, é difícil as pessoas permanecerem na igreja, no viver da igreja. Por isso, o evangelho que nós pregamos, que devemos pregar, nós, principalmente, precisamos crer que o Espírito Santo é que faz a obra. É Ele que traz o arrependimento para as pessoas. É Ele que dá um novo nascimento para as pessoas. Quando nós pregarmos o evangelho, nós precisamos falar a palavra de Deus, até mesmo com simplicidade. Mas no coração, no nosso coração, irmão, precisa estar ardendo de que ele precisa se arrepender e nascer de novo. Eu me lembro quando a gente se converteu, nós não sabíamos muitas coisas, mas nós simplesmente falávamos para as pessoas: Jesus te ama. Jesus te ama. E as pessoas ficavam comovidas com aquilo. Mas o nosso coração, quando falava, oh, Jesus te ama, era para dizer: olha, você precisa se arrepender. Você precisa nascer de novo. Você precisa experimentar o reino dos céus na sua vida. Louvado seja o Senhor. Então, irmãos, o mesmo sentimento que houve no Senhor precisa ser o nosso sentimento. Precisamos ter no nosso coração o sentimento que as pessoas precisam se arrepender e nascer de novo. Louvado seja o Senhor. Quando somos salvos, o trono de Deus é trazido para o nosso interior, para que daí por diante a nossa vida seja vivida em submissão ao reino. Hoje existe um trono, irmãos. Esse trono está dentro de nós. Quando nós somos salvos, o trono de Deus vem para dentro de nós. E hoje nós não pertencemos a nós mesmos. Há um trono que governa a minha vida. Você reparou que você vai fazer alguma coisa em que você não sabe se faz ou se não faz. Você quer saber, mas você não sente paz. E aí você vai fazer alguma coisa lá no interior de não faça. Ou você quer fazer, mas alguma coisa não faça.
Esse é o trono governando a sua vida e a minha vida. Isso é maravilhoso, irmãos, porque esse trono nos governa para o bem. Esse trono nos governa para a vida. Louvado seja o Senhor. Nós ganhamos, primeiramente, uma vida que é para o reino. Essa vida que nos capacita a viver o reino dos céus. É essa vida que nos faz vivermos como cidadãos do reino dos céus. Por isso que Jesus falou, sem mim, nada podeis fazer. Por mais, Paulo falou, eu com a mente, eu sou escravo de Cristo, mas na minha carne, essa eu não consigo fazer. Mas aí ele fala, desventurado o homem que sou, quem me livrará o corpo dessa morte? Ele falou, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele nos deu uma vida que nos faz viver aquilo que desejamos na nossa mente. Nós cantamos aquele hino, viu? Quanta coisa Cristo é? Ele é tudo para nós. Ele é tudo para nós. Uma compartilhação de 16 estrofes, dizendo o que Ele é para nós. Quando nós tomamos posse, nós podemos viver como cidadãos do reino dos céus, como filhos de Deus. Louvado seja o Senhor. Irmãos, eu falo aqui que cada reino tem a sua constituição e tem as suas exigências. E o reino dos céus também tem as suas exigências. Por isso ele nos deu a sua vida quando nascemos de novo. E é essa vida que ele deu para nós, é ele mesmo tornando-se a nossa vida, para que ele mesmo possa satisfazer a exigência que o seu reino exige. Ele exige no seu reino que nós tenhamos uma vida, um viver, mas é ele mesmo como a nossa vida que nos capacita a cumprir a todas as exigências do Senhor. Louvado seja o Senhor. Se as exigências desse reino nos parecem pesadas, precisamos experienciar a provisão que essa vida tem, para então compreender que ela é equivalente às exigências do reino. Os irmãos entenderam? Vou ler de novo. Se as exigências do reino nos parecem pesadas, precisamos experienciar ou experimentar a provisão que essa vida tem para compreender que essa vida é equivalente às exigências do reino. Deus não exige nada mais e nada menos em nosso viver do que a provisão que dele recebemos, que é capaz de fazer. Desculpe, irmãos, que eu estou falando tudo isso, mas o que eu quero é, uma vez mais, reforçar que quando Deus faz as suas exigências no reino, ou a edificação da igreja, edificar a cada um de nós através de um viver que ele exige como um padrão elevado, irmãos, ele não está exigindo nada mais e nada menos do que aquilo que ele deu para nós. É ele mesmo como a nossa provisão que atende essas exigências dele. Talvez isso fica meio etéreo, meio teórico, mas eu falei as semanas passadas que quando o Senhor foi edificar o templo, quando foi edificar o tabernáculo, o Senhor exigiu como deveria ser feita cada coisa. Parecia coisas grandiosas demais, coisas com detalhes demais, coisas difíceis demais da situação que o povo vivia no deserto ou no começo do reino de Israel. Deus exigiu, mas Deus deu provisão, ele providenciou todos os materiais necessários, não somente os materiais, mas ele providenciou e provisionou homens, pessoas capazes de executar e de realizar a sua obra. Falei que Deus estava exigindo demais.
fazer tantos detalhes no deserto para a execução do tabernáculo, aqueles mínimos detalhes. O povo nem morava direito, era tudo em cabana. Aquela meninada danada, cavalo, deserto, jumento, não sei nem o que eles comiam lá, porque era deserto, mas era tanta gente, tanta coisa. E Deus exigia as minúcias, as mínimas coisas para edificar o tabernáculo. Ouro, prata, cobre, tecidos, tudo, tudo, tudo. Mas Deus já tinha providenciado quando saqueou o Egito. Deus exigiu, quando deu para Davi a planta do templo, coisas também minuciosas. Ele deu tudo o que precisava e homens hábeis para executar a sua tarefa. Então Deus não exigiu nada mais e nada menos do que ele tinha provisionado. Hoje na igreja, o Senhor está edificando, Ele está edificando em a sua casa. E quando há uma exigência, ou quando as exigências que Ele faz, aqui em Mateus 5, 6 e 7, Ele não está exigindo nada mais e nada menos do que Ele já nos deu, que é o próprio Cristo. Cristo como sendo a nossa provisão. Oh, Senhor Jesus. Irmãos, eu disse no começo que essa palavra é uma palavra de amor aos irmãos. E o Senhor tem me incomodado esses últimos tempos, irmãos. Por quê? Essa semana mesmo eu ouvi um médico falando, dando uma série de receitas e dando uma série de conselhos até. E aí na sua live, uma das pacientes dele disse, doutor, se eu tivesse ouvido isso há 3 anos atrás, eu não estava nessa situação que hoje estou. Eu fiz tantas coisas erradas. Hoje eu estou quase que morrendo. E ele disse, talvez a culpa não seja toda minha, mas eu tenho parte nessa culpa, nessa situação, porque eu já tinha isso há muito tempo, só que eu não falei. E o que eu quero dizer hoje, irmãos? A palavra que eu quero dar hoje para os irmãos é que daqui 2 anos, 1 ano, 3 anos, vocês lembrem dessa palavra. Hoje vocês lembrem essa palavra para não cometer os mesmos erros que aquela mulher cometeu. Claro que o dela foi de saúde, é que eu estou falando de coisas espirituais. Então eu me senti incomodado, dizer, o Senhor já tem me dado hoje, eu não vou demorar mais daqui 2, 3, 4 anos e depois ver as consequências do não falar, do não mostrar. E às vezes o que eu for falar aqui hoje, irmãos, o que eu vou mostrar, talvez machuque alguém, ou alguém se sinta ofendido. Não se sinta ofendido, receba como uma palavra de amor aquele irmão ou irmã que está me ouvindo pelo Zoom, os irmãos que estão aqui. Quando o Senhor me falou sobre essas figuras do Velho Testamento, as suas exigências é porque ele tinha dado, ele tinha provido. Ele não foi injusto pedindo coisas que o povo não podia fazer. Talvez não fosse tão fácil fazer de acordo com o modelo que o Senhor para Moisés no monte, nem mesmo para Davi. Mas eles foram o quê? Obedientes. E quando eles obedeceram, irmão, a palavra do Senhor e fizeram conforme o Senhor mandou, a glória do Senhor encheu o tabernáculo, a glória do Senhor encheu o templo, o fogo consumiu os holocaustos e a alegria manifestada.
se nós somos obedientes à palavra, se queremos ser um com o Senhor, precisamos ser obedientes à palavra. O Senhor Jesus foi obediente ao Pai. Eu falei isso a semana passada ou retrasada. Ele só fazia e falava o que o Pai ordenava, tanto que o Pai o exaltou, sobremaneira, em vida e depois da sua morte. Em vida, logo que ele foi batizado, o Senhor disse: esse é meu filho amado em quem tenho todo o prazer. No Monte da Transfiguração, ele falou para Pedro, João e Tiago: esse é o meu filho amado em quem tenho todo o prazer. A ele eu vi. E quando ele morreu, a Bíblia fala que o Senhor o ressuscitou e o fez assentar nos lugares celestiais. E deu um nome que está acima de todo nome, sobre todo o principado, sobre todas as potestades. E completa em Efésios, que diz que o deu à igreja. Então, irmãos, tudo o que nós precisamos para cumprir a vontade de Deus, o Senhor já nos deu. O próprio Cristo. O Deus triuno está dentro de você. O Deus triuno está dentro de mim. O Cristo, com as suas insondáveis riquezas, está dentro de cada um de nós. Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus. Em Mateus, irmãos, voltando aqui, Mateus capítulo 5. Além, irmãos, dessa questão, de não deixarmos passar a palavra do Senhor como exortação, nós também temos o que nós temos visto, é que a igreja tem sido, como eu falo, o povo de Deus tem sido atingido pela apostasia, que é o primeiro sinal ainda do anticristo. Queria ler com os irmãos. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, diz: irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais, ou vocês não fiquem abalados, profundamente perturbados, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós. Nós não falamos nada disso para vocês, que a vinda do Senhor já veio. Quer dizer, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Não fiquem perturbados demais com isso. Eu não falei nada disso. Por quê? Porque ninguém, de nenhum modo, vos engane. Será sem que primeiro venha a apostasia. E revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Primeira coisa, irmãos, que vai acontecer, e que está acontecendo, irmão, é a apostasia. Eu tomei nota aqui dessa palavra, do significado dessa palavra, que é a renúncia de uma crença ou dono da fé. Nós já ouvimos na palavra de Deus, na Bíblia, fala que apostataram da fé, não é isso que é? Deixaram a fé, renunciaram à fé. Essa apostasia é o ato de renunciar a um partido, a uma doutrina,
é uma deserção da religião. Tá? Peguei isso daqui. É um abandono. A renúncia é deixar de possuir a fé que antes possuía. Na verdade, a apostasia é fazer-nos esfriar da fé, a ponto de negarmos a nossa crença, é duvidarmos das coisas de Deus, é esfriar o nosso crer no Senhor. Como que a gente está recebendo hoje essa apostasia? Através da TV, através das redes sociais, através de movimentos culturais que querem denegrir a imagem de Deus, denegrir a fé dos cristãos, perseguindo os cristãos, fazendo-os desistir. Na Rússia, na China, os templos estão sendo destruídos, os cristãos perseguidos. Mas isso já é uma segunda etapa de tentar tirar da fé a fé do coração dos irmãos, dos filhos de Deus. Quando um jovem entra na universidade, a primeira coisa é debocharem da fé dos jovens. É tentarem dissuadir os jovens de que Deus não existe, de que isso é uma balela, isso é coisa de gente ultrapassada. A teoria da evolução, o jovem entra crente e sai descrente da universidade. As TVs com as suas novelas, e nós, como tem irmãs que gostam de novela, e irmãos, aquilo vai entrando dentro de nós, aquela perversidade sexual, imoral, antiética, como se fosse tudo normal. E aquilo entra no nosso coração, irmãos. E aquilo que a palavra de Deus condena veementemente, nós já só ficamos desconfortados, não mais resistentes. Casamento homossexual, descasamento, relação sexual entre jovens, entre casais, enfim, tudo aquilo que não presta está lá. Agora, como isso traz apostasia? Porque vai contra a palavra de Deus e tornando-se as coisas naturais, normais. E a gente vai entrando nessa situação, vai sendo envolvido. Como que isso traz apostasia? O esfriamento da fé. Mas será que a palavra de Deus... mas não é bem assim, não é? Antes era, mas agora não é bem assim. Hoje nós estamos em novos tempos. Bom, ou nós cremos na palavra, ou nós estamos sendo enredados pelas coisas do mundo. Isso é apostatar da fé, duvidar da palavra de Deus, da intensidade, da integridade da palavra de Deus. Então, irmãos, a primeira coisa é a apostasia. Quando você cria apostasia, você está abrindo um caminho para a iniquidade. Aqui fala que virá a iniquidade. Aí o homem da iniquidade é manifestado. Quando você tira, você introduz a apostasia, você abre o caminho para a iniquidade. Quer dizer, a falta de referência que hoje é a palavra de Deus. Irmãos, o mundo hoje só está de pé ainda por causa da palavra de Deus, que é a referência. Tira a palavra de Deus, tira. Vira o caos esse mundo. Existe uma resistência ao anticristo hoje, para a manifestação do anticristo, que é o posicionamento da igreja. O dia que a igreja for retirada, ou o dia que a apostasia entrar na igreja, a iniquidade vai ser revelada, e aí virá abrir um ambiente, haverá um clima propício para o anticristo, ou o homem da iniquidade se manifestar. Nada vai detê-lo. Certo? E aqui fala que revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição,
o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama ou é objeto de culto a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Claro que para que isso aconteça, o templo vai ter que estar reconstruído e ele vai sentar-se no templo como sendo o próprio Deus. Mas, irmãos, precisamos nos ater a isso, a não sermos deixados, irmãos, a sermos enredados pela apostasia. E como que nós vamos ser resistentes a isso? É crendo e obedecendo a palavra de Deus. Mais uma vez, irmãos, Deus não exige nada dos seus filhos, do seu povo, do que aquilo que ele já nos concedeu como provisão. Mateus capítulo 5, versículo 'Eu só queria dizer uma coisa, irmãos, também. A questão da apostasia ela virá, tá? Assim como o homem da iniquidade aparecerá, o anticristo. A marca da besta será implementada, como a palavra de Deus diz. Eu não sei se eu contei para os irmãos, eu estava num grupo de formandos de engenharia, e aí surgiu alguma coisa da nova ordem mundial lá, e eu citei Apocalipse e disse que, olha, isso aí é para controle, realmente, a palavra de Deus, a Bíblia diz que isso aqui é para controle das nações, de todos os povos, e citei Apocalipse dizendo que todos vão receber a marca da besta e tal, né, que não haverá diferença entre ninguém, o pobre, o rico, todo mundo vai receber, e sem aquela marca não vai poder comprar e tal. Joguei lá Apocalipse. Aí alguém falou, Mané, vai acontecer, o que nós podemos fazer? Isso já está escrito. Falei, que vai acontecer? Vai. Agora, a velocidade e a intensidade com que essas coisas vão acontecer vai depender da nossa resistência ou da nossa cumplicidade. Se nós formos cúmplices com essas coisas, elas acontecerão o mais rápido possível e de uma maneira mais intensa possível. Se nós formos resistentes, isso vai demorar um pouco mais. Como que isso se dará de forma mais veloz e mais intensa? Irmãos, nós sabemos, irmãos, que a iniquidade e que a apostasia ela se dá de forma gradual, através de legislação, através de leis que os deputados fazem, através de ministros que executam. Então, nós precisamos pensar bem em quem nós vamos votar. Quem são as pessoas que são cúmplices com essas obras e quem não é cúmplice. Nós estamos vendo aqui os vizinhos dos países do Brasil, irmãos. Já chegou, está lá. Economia um arraso, preso sendo solto, a homossexualidade sendo endeusada, enfim, tudo que não presta chegou com intensidade. Tínhamos um governo passado em que o ministro era o autor da cartilha gay, cartilha, como é que chama lá? Kit gay lá, que era ensinando as nossas crianças a não ser homem nem mulher e tal. Depende de quem vai estar lá, quem nós vamos colocar. Tá? Isso é uma questão que nós precisamos estar claro. Agora, outro aspecto é, essas coisas eu estou sendo cúmplices na minha vida? Estou dando cumplicidade ao que eu vejo, ao que se fala, ao que se faz? Ou eu
entro para a vida do Senhor e a sua palavra. Louvado seja o Senhor. Então, irmãos, dois aspectos nós precisamos perceber. É que a palavra de Deus não muda. Não é? A palavra de Deus é eterna e ela que nos dirige. Mateus 5,17, o Senhor diz assim: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que falar um desses mandamentos, que dos menores e assim ensinar os homens, considerado o mínimo no reino dos céus, e aquele que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque se muito dos escribas e fariseus, já entrarei no reino dos céus. O Senhor não veio revogar a lei. Aqui existe um outro problema. Não sei se você já viu. Não, hoje não tem mais lei. O Senhor Jesus, ele aboliu a lei. Mentira, o Senhor não aboliu, falou que vim cumprir. Ele aboliu a lei para eu cumprir a lei, mas ele está cumprindo a lei em mim. Se nós pegarmos Mateus 5, de 23 até o 6, capítulo 6, irmãos, aqui nos falam dos preceitos da lei para a vida do reino. Aqui ele elevou a lei. Do capítulo 6 até o 7, o Senhor fala das práticas de um viver elevado. Está muito bem dividido. Ele elevou a lei. Ele não aboliu, ele elevou. E depois ele nos deu práticas de como viver no reino dos céus. E aí a gente acha, puxa, isso aqui não é para mim. É para você. É para mim. Irmãos, isso é para nós, irmãos. Nós somos cidadãos do reino dos céus. Nós somos filhos de Deus. Mateus 5, 6 e 7 não está aqui como um escrito para ser colocado no quadro e ser admirado para um outro povo realizar quando nós chegarmos no céu. Não, o Senhor falou que é aqui. Nós temos que viver. O Senhor está exigindo algo pesado, como ele exigiu para fazer o tabernáculo, como ele exigiu para fazer o templo, mas ele não supriu todas as coisas, ele não provisionou todas as coisas. Inclusive fala que deu homens dons para a igreja, para nos ajudar, para nos ensinar, para nos corrigir. E deu os dons, não somente homens dons, mas deu dons para nós. Deu a vida dele para nós. Louvado seja o Senhor. Irmãos, e quando a gente falou de coisas grandes e de coisas pequenas na construção do tabernáculo, do templo, aqui me parece que o Senhor começou também com coisas simples, coisa pequena que nós desapercebemos. Ele diz assim, ouviste no 21, ouviste que foi dito aos antigos, não matarás. Está falando questão do homicídio lá em Êxodo. Mas ele está dizendo assim, quem matar está sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo, que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão, sujeito a julgamento, e quem proferir um insulto ao seu irmão estará sujeito ao julgamento do tribunal, e quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Isso é uma lei que o Senhor elevou, ele não aboliu essa lei. Por que o Senhor estava falando isso aqui? Por quê? Ele falou, aqui ele está dizendo o seguinte, resumindo, não despreze o seu irmão, chamando ele de cabeça oca, de imprestável, qualquer outra coisa, dando a ele uma conotação de que ele não vale nada. Se você fizer isso, você estará sujeito ao inferno do fogo. Olha só. E nós desprezamos essas mínimas coisas. Por quê? Por que o Senhor estava falando? Quando você despreza um irmão dessa forma, quando você humilha um irmão, você arrumou um inimigo. E um reino dividido não subsiste. Uma casa dividida não subsiste. Você está humilhando o seu irmão por quê? Deus morreu por ele como Deus morreu por você.
Ele amou você como ele amou esse irmão, do mesmo jeito. Então, irmãos, precisamos amar uns aos outros. Não desprezem, não humilhem o seu irmão. Depois ele continua aqui. Se, pois, ao trazeres ao altar a sua oferta, ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa com... Essa passagem não é da lei, não é outra lei, mas é uma continuação do homicídio. Ele está falando, você vem adorar e tal, vem trazer a sua oferta, né? O seu Cristo, que para mim, mas você lembra que tem um irmão lá que você humilhou, ou que ele tem alguma coisa contra você? Deixa a sua oferta, vai lá, pede perdão, ou perdoa. Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto está com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial da justiça, e seja recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. Irmãos, quantas vezes nós desprezamos a palavra de Deus? Isso aqui não... aquele irmão, tanto faz. Isso é desprezar a palavra de Deus para que eu não me humilhe, que eu tenho que ir lá para pedir perdão. Mesmo que às vezes eu esteja certo, mas eu sei que ele tem alguma coisa contra mim, ou eu fiz alguma coisa contra ele. Irmãos, tem que tratar. Aqui a palavra de Deus diz que nós não vamos sair dali enquanto nós não pagamos o último centavo. E quem chamar o seu irmão, quem humilhar o seu irmão, chamar o seu irmão de idiota, de humilhar, tá? Fala aqui que está sujeito ao inferno, ao fogo do inferno. Irmãos, são coisas tão simples que nós desprezamos, mas que o Senhor dá um valor tão grande, e que nós não podemos desprezar a palavra de Deus. Às vezes desprezamos para nós não nos humilharmos, não tomarmos a cruz e não ir lá pedir perdão. E o perdão, irmão, perdoar e pedir perdão, irmãos, é a forma mais simples e eficiente de nós resolvermos as questões mais cruciais da nossa vida, de relacionamento. Se você tem um problema sério com um irmão, com uma irmã, com a sua esposa, com o seu esposo, com o seu filho, com a sua filha, com o seu pai, com um colega de trabalho, peça perdão. Você vai ver aquele problema dissipar como uma nuvem, como uma névoa. É ou não é? Quem já teve essa experiência? Se não teve, faça. A palavra de Deus diz que nós precisamos tratar com essa situação. Irmãos, a palavra de Deus é para ser obedecida. Mas você fala, Senhor, eu não tenho condição de ir lá. Eu não tenho coragem de ir lá pedir perdão. Eu não tenho força para lá. Eu não tenho jeito de ir lá para pedir perdão. O Senhor falou, eu sei que você não tem, mas eu já me dei para você. Me tome e vai lá. Vem para o trono da graça, receba misericórdia e acha graça para esse socorro nessa situação que você está fazendo. Então, o que nós precisamos entender é que nós precisamos obedecer à palavra de Deus. E Deus nos dá todos os recursos. Voltemos para o Espírito. Senhor, eu não consigo. Senhor, vem cá. Eu vou te dar poder. Eu vou te dar condição. Vem, irmãos. E quando nós perdoamos, irmãos, nós pedimos perdão, nós somos reavivados. Nós somos vivificados, irmãos. O Senhor nos ama. O Senhor quer. Por isso o Senhor começa lá em Mateus 5, que é com as bem-aventuranças. O Senhor quer nos ver felizes, bem-aventurado. O povo de Deus tem que ser bem-aventurado.
O povo de Deus tem que ser feliz. Talvez isso pareça uma pequena coisa, mas é como aqueles detalhes do tabernáculo e do templo que o Senhor fez questão que fossem executados. Na edificação da igreja, não se faz a edificação da igreja com divisão entre irmãos. Não se faz a edificação da igreja sem a nossa edificação, com problemas dentro de casa. E precisamos tratar. Aquele dia que nós estivermos diante do tribunal de Cristo, naquele tribunal familiar, nós não vamos conseguir dar resposta convincente para Deus, de que eu não tratei porque... tantas justificativas. Deus falou, você veio pedir graça? Você desfrutou da minha pessoa? Você estava no Espírito? Você voltou para o Espírito para receber o que você precisava? Irmãos, nós cremos que haverá um reino. Nós cremos que antes do reino haverá um trono. Não é o trono de julgamento, de condenação final, o trono para entrar ou não no reino milenar. Irmãos, que bom saber que o meu problema com quem eu tenho, irmãos, pode ser resolvido pedindo perdão e que esse perdão eu consigo através do Cristo que está em mim. Aquele Cristo que perdoou. Aquele Cristo que trabalhou tanto na vida de Estevão, que quando estava sendo apedrejado, o Senhor falou, Senhor, perdoa, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Será que só Estevão tem um Espírito ou nós temos um Espírito? Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Irmãos, eu vou continuar essa palavra amanhã, tem mais coisas aqui para falar para os irmãos. Eu queria que os irmãos me perdoassem se falei, ou que eu iria ainda amanhã, tá? Mas eu estou falando direto do coração de Deus. Falando em amor para os irmãos. Eu não quero, irmãos, que uma semana depois, um ano depois, 3 anos depois, algum irmão possa dizer, puxa, se eu tivesse ouvido essa palavra antes, eu não estaria nessa condição. Bom, só reforçando, irmãos, Deus nos deu tudo o que nós precisamos para cumprirmos a sua palavra. Queria ouvir um amém dos irmãos. Hoje Cristo é a nossa suficiência. Hoje o trono da graça é a nossa capacitação. Tudo o que nós estamos precisando está nesse Cristo, nessa graça, no Deus triuno que está dentro de nós. Louvado seja o Senhor. Considerem, irmãos, essas palavras que eu falei, e que nós sejamos amanhã com o coração puro, também para continuarmos aquilo que o Senhor quer falar conosco. Louvado seja o Senhor. Jesus é o Senhor.